Olá, tudo bem? Faz um tempo que eu não falo sobre programação, então vou voltar a falar sobre a calculadora e o YAC, o parser da linguagem C, né? E nós estamos seguindo esse livro, The Unix Programming Environment. Eu tenho aqui sorte de ter uma edição aqui comigo, mas também tem um PDF disponível. Então, tem aqui o PDF. E até onde eu sei, eu vi aqui no YouTube que a gente tem a parte de como gerar o código para a máquina virtual, de 5 meses atrás, então ele está no estágio 4, se eu não estou enganado. Tá aqui, estágio 4. Tá aqui, estágio 4, compilação em uma máquina virtual, no caso que ele quer dizer. Então aqui é pegar a expressão e transformar nessa máquina virtual aqui. São instruções, né? E nós vamos então passar agora para o lado do estágio 5, que é o fluxo de controle, que seria o if, else, né? E o while são o controle, né? Mais os operadores relacionais e lógicos também. Os relacionais é igual, diferente, maior, menor, essas coisas todas. E o and, or e o not, né, do caso dos lógicos, que seriam igualzinhos do C, no caso, né? O and, or com o e o barra barra aqui. Eu tenho aqui o meu repositório do calc, que ele segue como se fosse o rock, ele não é o rock, ele é o calc. Se a gente dar uma olhada aqui no GitHub, você vai ver que ele está aqui hospedado dentro do Dead Code Soc, né, que é o Dead Code Society, e o calc está aqui com os commits que eu acabei de fazendo já. E o meu canal do YouTube, tudo mais. Aqui estágio 5 e fiz uma série de commits. O último do rock foi de mudanças para sincronizar com o Rock 4. Então, tá tagueado. E é de fevereiro. Né, de fevereiro de 2019. Aí eu fiz os operadores nacionais, lógicos, uma sequência. A gente pode dar uma olhada, gente, se pegar esse commit. E vou fazer aqui Aqui eu tenho um código fonte. Dá um make clean aqui. Só para começar do zero. Vou fazer um make. E dessa vez eu vou passar um cflags aqui para gerar código de debug, porque a gente vai precisar depois para mostrar como é que vai ficar as coisas. Compilei. Eu vou dar uma olhada num commit. Git show esse commit que é os operadores relacionais. Basicamente o principal onde é mudado é o calc.y, que é o parser, né? E a gente adicionou alguns tokens que são os do maior, maior igual, menor, menor igual, igual e não igual, diferente, né? E altera-se a expressão, e a expressão dentro desses tokens vai gerar um código que vai disparar essas funções aqui, ó. GT, LE, EQ, ENE, isso aqui tudo é função. E dentro do, me desculpem, do Lexer, que é essa função aqui, a gente vai adicionar então para olhar os símbolos, né? O maior e o menor é o igual, só que eles podem seguir com o igual no caso, né? Então a gente tem que retornar, se for maior ou igual, vai ser o GE, né? Greater than equal, ou se for só o maior, vai ser o greater than. E a gente tem essa função follow, né? Que é o return, que faz justamente isso. Se a condição daqui for verdadeira, ele vai retornar o primeiro parâmetro, se for falso, ele vai retornar o segundo parâmetro. Basicamente é o que faz. E dentro das funções, a gente tem as funções que estão dentro do código, no caso, que são o código gerado, que é o code.c, né? A gente tem então o GT maior que, né? O que ele faz? Ele simplesmente pega dois parâmetros da pilha e faz a operação em si e dá um cast para double, transforma em double, põe num valor e joga de volta para a pilha. Então, basicamente, todas as operações da máquina virtual vão mapear para uma coisa em C. Essa coisa assim vai ser o próprio operador relacional do C. Aqui, menor ou igual, que é o LE, né? Less than or equal. E o equal está aqui, o igual do C também. É o igual do próprio da própria calculadora. A gente pode até executar e ver isso aí. Por exemplo, desculpa. O 4 é maior que 5? Não, 0, falso. Né? O 5 é maior que 4? 1 quer dizer que é verdadeiro, então é verdadeiro. O 1 é igual a 1? Sim, 1 é igual a 1. 1 é igual a 2? Não, então esse é o funcionamento basicamente da nossa
alteração que fez nesse caso de operação relacional. O que a gente pode, já que eu compilei com o debug, a gente pode dar uma olhada como é que ficaria a pilha do programa, no caso, e de dados do programa quando a gente tenta fazer esse tipo de operação. Por exemplo, o 1 igual a 1, que é bem trivial. Eu tenho uma função chamada execute, vou botar um breakpoint nela e vou executar a calculadora. Ela já está então funcionando e eu vou fazer 1 igual a 1, 2, 3, só para ser um pouco diferente. Pum, parou ali. E é justamente onde ela vai interpretar o bytecode da máquina virtual. Ela já está feita. A gente tem um símbolo chamado prog que armazena o nosso programa. Ele tem um conjunto limitado, né? Mas eu estou voltando e aqui tem toda a nossa instruções que a gente fez para essa expressão que é 1 igual a 1, 2, 3. Que foi passeado e gerou esse código. Tem um const push, um equal, que é o código desse aqui, né? Onde vai parar, e depois tem um print aqui que a gente pode ver depois como é que vai funcionar. Essa é a pilha, essa aí, não é a pilha, é o código da instrução que a gente gerou dessa expressão. A pilha de dados é essa stack aqui no caso. A gente deve ter o quê? Nenhum valor, porque a gente não executou ainda. É justamente o que está acontecendo. Não executou, então não tem nada na pilha. Vamos dar um next aqui. Bora ver como é que ficou a pilha agora. Bora ver se já entrou algum dado nela. Seria o número 1 no caso. Ainda não. Aqui eu esperaria aqui o número 1. Não tem. Next. Bora ver se ele já apareceu. Se não apareceu, vamos pular, porque senão acaba tudo muito chato. Ah, tá aqui, ó. Apareceu um. E aí, continuando, ele vai lá e fez toda a operação, está esperando mais dados. Se eu quiser depois fazer o 5 é maior que 4, ele vai parar de novo, aí eu posso ver o programa. Opa, print program. Vai ser um pouco parecido, né? Só que agora tem o GT greater than, né? Que a gente usou agora. Então, é assim que funciona o armazenamento da instrução e da pilha. E a gente vai prosseguir com os operadores lógicos, né? O AND e o OR e o NOT. E é aqui da coisa do C, né? O barra para o OR e o ampersand para o AND. Então, na verdade, não é por bit, é por a expressão vai retornar 0 ou 1, verdadeiro ou falso. E a gente tem aqui esse commit, eu vou dar uma olhada no commit, que às vezes fica mais fácil a gente entender o que alterou, né? No parser, a gente botou mais símbolos, tokens, OR, AND e o NOT. E da expressão, a gramática da expressão, a gente adicionou então o AND e o OR, e no caso a expressão do lado, o NOT, né? E gera código para AND e para o OR, isso aqui são funções, AND e OR, e o NOT também. O NOT tem uma característica de jogar o $2, que é a segunda parte, né? Isso aqui é o $1, isso aqui é o $2, isso é a expressão de volta para a pilha do YAC. E gera o código para o NOT, certo? O Lexer, que é o analisador de símbolos, vai olhar, se tiver, por exemplo, aqui o barra e seguir para uma outra barra, então ele gera o token do OR, e se for o E persano com o ampersand seguido, vai gerar o AND, que é um token também. Senão ele gera literalmente o ampersand não, desculpa, e o barra. E isso aqui não é tratado, não existe bitwise e vai dar um erro de sintaxe. Se eu tentar fazer, por exemplo, um bitwise 2 é erro de sintaxe. Mas se eu fizer 1 e o barra 0 vai dar 1 porque é verdadeiro. 1 ou 0 dá 1. Agora 1 e 0, né, que é o ampersand E, que é o E, vai dar 0, certo? Então a gente fez os operadores relacionais e lógico e tudo mais. A gente pode olhar o código da calculadora em si, o parser no caso, para dar uma geral, né, no que a gente tem de alterações e tudo mais. E está bem grandinho até, né? Vamos continuar olhando os commits individuais. Esse verify symbol é meio trivial demais, eu não vou nem comentar muito. O que eu vou falar agora é sobre o incremento e decremento e as atribuições que são igual ao do C, né? Que é o mais igual, o menos igual,
o vezes igual, e o barra igual, o divisão igual e o módulo igual. Ele vai fazer igualzinho a como faz o C. Então a gente vai pegar esse commit, dar um git show novamente. Então, git show. Adicionamos o adiciona igual, que é esse aqui, que é esse símbolo, né? E, por exemplo, o tipo, moleque, que é o multiplica igual, que é esse aqui, por exemplo. Então, adicionamos os tokens, como ele é uma atribuição, a precedência está em right, quer dizer, da direita para a esquerda. O que mais, Aí, vou precisar expandir um pouquinho mais esse aqui. Vou botar em 100 com 55. Aqui a gente tem o add equal, quer dizer o mais igual, né? É uma variável, mais igual e uma expressão. O que ele faz? Ele gera 3 códigos, no caso, né? Faz um var push, ele põe o $1 como uma instrução, a variável, no caso, né? E depois ele joga o símbolo da função, né? Add equal. O que a gente quer ver também é do incremento, decremento, pré-incremento, né? Pré-decremento, pós-incremento e pós-decremento, que é esse aqui, ó. Então, o resultado disso aqui vai estar na geração desse código aqui, de pré-inc, que são as funções, né? Então, os parâmetros e tudo mais. Aqui é o Lexer. O Lexer vai olhar os símbolos mais ou menos o multiplicação, divisão, tudo mais. Aí se seguir o mais, se seguir contra o mais, é o incremento. Se for outra coisa, que seguir com igual, mais igual, ele vai ser um add com atribuição com incremento, né? Que incremento não, com soma. Senão ele retorna literalmente o mais. Aí faz tudo igualzinho, tem as funções de pré-incremento, pré-decremento, e mais uma vez é só tirar da pilha, fazer a operação, igualzinho como se fosse em C, né? O incremento, né? E depois joga de volta para a pilha. Como o nosso dado é tudo sempre double, a gente está sempre trabalhando com um ponto flutuante aqui. E o mod equal e tudo mais repetindo, funções, e terminamos o incremento e pós-decremento e as atribuições com soma, multiplicação e tudo mais, aquela coisa acumulativa do C. Depois tem o primeiro comando que a gente que vai ser feito dentro dessa nossa calculadora. Até então a gente só trabalhava com expressões e elas são impressas diretamente na tela. Agora a gente vai ter um primeiro comando que é o comando print, que está dentro desse commit aqui. Então a gente vai olhar como é que faz para fazer um comando, um statement, no caso que chama em inglês, né? Git show. E aí a gente tem uma nova regra de lista, né? Seria um programa é uma lista aqui. A gente tem um statement, STMT, statement, e ele vai simplesmente gerar um código chamado stop. Porque para cada vez que ele consegue parsear alguma coisa, ele gera como se fosse um programa e depois ele para e depois ele vai executando novamente. No próprio main faz isso. E então criamos uma nova regra de statement. O statement pode ser uma expressão, então ele vai pegar a expressão, fazer um pop e imprimir depois dessa tela, porque depois a expressão sempre é impressa. Porque tem algo que faz isso já. E a gente tem um token do print e a expressão vai gerar esse código de PR expression, que é o print expression, com a pilha vai ter o $2, no caso, que é esse segundo. Primeiro essa expressão aqui. No code a gente vai ver como é que faz o print expressão. O que ele vai fazer? Ele vai simplesmente tirar da pilha o valor e vai fazer um printf, né? Para imprimir com double e tudo mais. Aqui o code.h é só os cabeçalhos das funções, então só para exportar. E dentro do init a gente vai ter uma estrutura que representa as palavras-chave, as palavras reservadas, keywords da linguagem. A primeira que a gente está incluindo agora é o print, que vai receber o símbolo do... Se a gente receber a string print da entrada, vai gerar o token print, no caso. Aqui a gente está registrando as palavras reservadas, os keywords, no caso, né? E basicamente assim a gente tem um print, por exemplo. Vou executar aqui a curva e vou fazer print 1, 2, 3, vai aparecer 1, 2, 3. Se eu fizer uma expressão, por exemplo,
1 mais 2 ele vai imprimir, só que é um outro print, é um print da expressão, tanto que ele faz um tab aqui, ó, tá vendo? Isso aqui já existia antes, agora o print 2 vezes 5 mais 43, mais 34, então dá 38, e esse é o print que é um comando, que não existia antes, agora a gente tem um comando. Beleza? Continuando. Limpando a tela, a gente fez um print. Agora vamos para uma instrução mais elaborada. Antes de chegar na instrução mais elaborada, eu fiz o bloco de comandos, que seria o begin end do Pascal, né? Begin end, no caso, tem um bloco de comandos. Ou no C é o abre e fecha chaves. Isso aí. E está dentro desse commit que eu vou pegar aqui, o E8D11, alguma coisa, git show, esse commit. E aí a gente tem o bloco de comandos. Blocos de comandos é um strmtlist, e aí é mais uma regra, que é justamente, pode ser, essa regra recursiva é o que faz que a gente tenha vários statements dentro do bloco statement list, que está dentro do statement, que é justamente o abre chaves, statement list, mais comandos, e fecha chaves. E aí a gente tem o $2, que é isso aqui, vai retornar para ser interpretado do YAC. E nós temos esse tal de progp aqui, que é resetado sempre que a gente passar para o statement list. Basicamente é o que eu fiz para seguir. Agora, eu fiz, quer dizer, poxa, o Rudé é um gênio, ele fez tudo isso aí, seguiu. Bom, eu tenho um livro aqui em mãos, mas eu também tenho um rock feito já, que está no Planai, no próprio Planai, que é um sistema operacional da Bell Labs, né? E eu tenho aqui um rock, então eu sei como me basear para poder implementar as coisas. Tá aqui todo bem bonitinho, ele é uma versão mais moderna do rock. Eu acho que é até a última versão do rock, não tem mais nenhuma evolução. Então eu me comparei com ele, eu comparei, né, com esse aqui para poder seguir. Por isso eu não sou um gênio da programação, na verdade, muito pelo contrário. Eu apenas sou bom em observar as coisas e fazer e repetir. Seguimos então com o bloco de comandos, depois vem o while, o comando while. É o primeiro estrutura de controle que a gente vai olhar como é implementada. Git show, esse commit do while, e a gente tem então o tipo do while, é uma instrução, e o símbolo, o token while também vamos ter, que aqui nós estamos na gramática, no calc.y, no parser, né? Aqui é um statement, é um comando, então adicionamos o comando while aqui, ó. Código, while, condição, né? Com um comando, e aí um comando pode ser um bloco de comandos, inclusive, né, que a gente já fez isso antes, e um end, que é uma finalização da expressão aqui, que está bem aqui, ó. O end simplesmente gera esse código aqui, é só para trigar esse code stop e fazer com que o progp seja jogado dentro da pilha. Como é que é o código do while? Tem um próprio while dentro do código, em C no caso, né, meio que batendo um com o outro, um para um, pareando no caso, batendo quer dizer pareando. While code aqui dentro, e a gente pega as instruções e tudo mais, estão aqui dentro, e adicionamos uma palavra-chave do while também, dentro desse token. Se a gente receber um while, vai ser um token while, e essa implementação é bom te dar uma olhada no PDF aqui, que tem um detalhe de como é que é o código, no caso dessa expressão, dentro do parser aqui, ó, do while, a condição, um comando e o fim da instrução do while. Né? O primeiro slot é o corpo do loop, que é o $3, 1, 2, 3, que é o statement, é o corpo do loop, e o $4, que é o 1, 2, 3, 4, é o end, é onde termina, né? Quer dizer, se a condição falhar, então vai sair do while, a gente vai estar nesse slot aqui. Então tem dois slots, tem o while code, tem o primeiro slot, que é o corpo, que é um ponteiro, aí vai jogar para cá, e depois temos um outro ponteiro, que é outro slot, né, no caso, que é se a condição falhar, que vai continuar, que é a próxima instrução, que está aqui, next instrução. O que importa, aí também a gente tem um cond, e tem sempre esse stop aqui, que vai restartar de novo a validação de expressões.
É um pouco complicadinho de entender, mas funciona. E a gente pode testar aqui um while, por exemplo. Vamos chamar a calculadora e vamos fazer o x igual a 10, enquanto, e o while é que nem C, abre parênteses, enquanto o x for maior que zero, a gente vai fazer o quê? Imprimir o x e decrementar, que a gente já está usando até os outros operadores. E funciona, 10, 9, 8 até 1, aí quando chega no zero ele para. Funciona mesmo? Se eu digitar 1 dividido por zero, vou ter o problema lá de divisão por zero. Ok? Esse foi o while. O if then else, também muito parecido, só que tem mais um slot, mais um parâmetrozinho lá para incluir, porque a gente pode ter o else, que essa é a parte mais complexa, é esse aqui. Então a gente adicionou o if, o else como tokens, também tem instruções de if para aqui dentro, o else não tem uma instrução, o cond sim, o end também, o end está aqui embaixo, né, eu já falei antes. Aqui é a da gramática, é o símbolo if, a condição, o statement e o end, que é o if then, né? Esse aqui é o if then. E aqui é o if then else. Né? Então cada um dos slots são preenchidos. Eu não sei se aqui ele mostra no if, ele não. Acho que no livro não tem. Mas, enfim, tem mais um slot, um terceiro slot, que seria a parte do else também. Né? Então, vai para cá. O código do if, né? Pega da pilha, executa, avalia e tudo mais. E dentro do próprio keyword a gente adicionou o if e o else como uma string. Se receber da entrada, ele vai ser o if e else. Tá? Então a gente pode executar. Se 1 igual a 1, imprime 1, 2, 3. Erro de sintaxe, claro, né? Porque eu esqueci de botar parênteses aqui, nem C. Stack Overflow, será que temos um bug aqui? Provavelmente temos um bug, tem algum problema. A gente vai ver depois o que pode ser. Dentro do livro ele fala mais à frente, quando termina a sessão dessa parte do Rock 4, né? Para adicionar um for. Aqui, ó, adicione o for. Como é que eu fiz? Eu sou um gênio? Não. Eu capturei de outros lugares, eu entendi em outras partes e fiz um for. Então o for tá bem aqui. Na verdade eu peguei, acho que é do próprio Rock, deve ter. O Rock do Planai, bora ver. For. Será que tem aqui? Ah, tem o for sim. O for tá ali. Então eu peguei do Planai. Tá, justamente aqui. Só que ele é um pouco. Talvez seja um pouco diferente. Não sei, vamos comparar? Vamos pegar aqui o commit do if then else. Do for, no caso, não do if then else. Do for é esse aqui, o CC07. Git shows. Tá lá. Então for é igual ao do C, então tem o inicializador, tem a condição e depois o incremento, tudo se chamou cond, mas é assim que é. Tem o statement, que é o comando a ser executado, e o finalizador da coisa toda, né, da instrução. Essa é a forma que ele espera ser encontrada no parser. E aí vai preenchendo os slots, são 4 slots, no caso, com o $5 é $1, $2, $3, $4, $5, então aqui vai ser o comparador. Aqui vai ser o $7, que é o 67, que é o incremento. O 9, 7, 8, 9 é o corpo que tem que ser executado. E o 10 é a próxima instrução a ser executada depois do for. Então a gente tem 4 slots aqui. Que talvez bata igual, tá bem parecido. Justamente. Tá aqui explicando dentro do rock do Planai. E o que mais? Tem o código do for no code.c, né? For code. Ele usa o while no caso, não usa o for não. Do C ele usa o while e pega as instruções, salva da ponteira e tudo mais. Aquela coisa toda que a gente pode ver novamente no calc aqui, para tentar executar dentro no caso, dentro do debugger, porque eu posso ver a pilha de comandos. Eu vou fazer um break no for code. Dessa vez ficou um pouco mais fácil.
E vou fazer for i igual a 0, enquanto ele for menor que 3, vou incrementar e vou imprimir o i. Espero que funcione. Não é um comando válido, claro, porque eu estou executando dentro do LLDB, né? Mas agora que eu tenho que executar primeiro, aí eu entrei no calc, aí eu posso fazer essa execução aqui. Pum, parou. Estou no for code, como vocês podem ver. Eu vou imprimir então o prog, que é o código que ele gerou até então. E todo esse conjunto de valores aqui é o resultado daquele meu for. Inclusive aqui deve ter um print, que é o print exp, né? No final vai avaliar, vai ter um valor e vai jogar, que é o i, né? E tem um pós-incremento, tem o eval, const e tudo mais. O for code então é bem complexo, gerou 24 instruções no caso. Ok? E no final a gente, obviamente, tem que ter o 0, 1, 2, 3 ali executado normalmente, funcionou e é isso que a gente queria fazer e deu certo. No próximo item eu adicionei só um suporte ao debug, no caso é justamente dentro do main, da função main. Deixa eu pegar aqui o calc. A gente não precisa. Então tá aqui, ó. Esse aqui. Se a gente definir y.debug, formar que quiser, ele vai disparar um debug que é um tracerzinho. Não é um debug do LLDB, é um tracer, por exemplo. A gente altera o makefile e passa um flag "-t" dentro do IAC, que é o que vai disparar esse debug. Tá? Make clean, make. E esse debug funciona assim, é o debug do IAC interno. Ó. Já ele diz em que estado ele começou, ele tal. Starting parser, enter state 0, reduzindo a pilha por causa da regra tal, e aí eu posso digitar alguma coisa, por exemplo, um conjunto de números. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui vai ser um token number, né? Que é o que ele faz todas as operações. Ele diz como ele encontrou o número e o que ele fez para chegar a tal condição, e esse é o debugger, no caso, tá? É o que eu fiz ativando o debugger. E, finalmente, eu também adicionei uma sintaxe para comentários. E aí nós vamos dar uma olhada, show git show, para ver como é que fez o comentário. No comentário eu tive que repensar meu código, porque antes eu estava fazendo a contagem de linhas na própria gramática. O Rock ele faz isso no análise de símbolos. E aí eu voltei atrás e fiz igual o Rock também. Então eu tirei o incremento do list, né, da gramática, e voltei tudo pro Lex. Então aqui é o Lex. E se for um enter, ele vai contar a linha e retornar o próprio enter, né, o barra n, né? Mas, de fato, a única coisa que faz com que a gente tenha um comentário, que no caso é igual ao bash, né, é o símbolo de numeral, né, o joguinho da velha, como queiram falar. Se o caractere for joguinho da velha, então, enquanto for diferente de enter ou fim da linha, ele vai comendo caracteres, porque isso aqui ele vai desprezando que é o comentário. Se o caractere que ele saiu do while aqui, né? Se o caractere for o enter, quer dizer que a gente tem uma nova linha também. Se não, retorna o próprio C, que no caso vai ser o end of line, tá? Aqui na linha. E assim a gente consegue implementar comentários, muito trivial. E por fim, eu consertei um bug que tinha, que é o fixed value da expressão que está dentro do IAC, que eu acabei fazendo umas bobagens quando eu implementei, que é a última coisa que eu fiz agora, git show, esse aqui. Justamente o detalhe está aqui, ó, por exemplo. Variável igual a expressão. Aqui ele joga direto o code. Não. Tem que pegar o terceiro valor, que é a expressão. Aqui, ó. $1, $2, $3, e jogar de volta para a pilha do IAC, que é o que eu faço aqui antes. Então eu consertei todas essas partes aqui e com isso, aquele problema que apareceu, não sei, teve um problema antes, então corrigimos assim. Então, por exemplo, eu posso fazer coisas do tipo, também aqui, ó, o agrupamento com parênteses, né, o chaves e colchetes, né? Ele também tem que fazer o $2, que é a expressão, retornar a expressão. Então, se eu posso fazer, mas eu compilei com debug, eu vou remover de novo, o D continua,
make clean, make calc, se eu fizer 1 mais 2, entre parênteses, vezes 3, vai dar 3 vezes 3, 9, certo? Eu posso agrupar com colchetes, e aí aqui também não tem problema fazer desse jeito. Talvez 3, 6, 1 mais 2, 3, então dá 9 também. E a gente pode ter coisas do tipo 1 mais 2 vezes 3 vezes 4. A gente tem esse tipo de operação e aí vai tudo calcular corretamente e a gente também continua podendo fazer coisas mais elaboradas agora que a gente tem fluxo de controle. Para terminar esse vídeo, que já está até bem grande, eu fiz um códigozinho que é o Fibonacci. A sequência de Fibonacci, os 10 primeiros números de Fibonacci. Então aqui tem a regra do começo com 0, o primeiro 0 e 1, né? E daí eu imprimo o A e o B e depois eu faço o cálculo do Fibonacci e aí a gente vai fazer que esse programa, que é um código do Rock mesmo, né? Da calculadora, que eu não chamo, no caso, a minha é a Calc, né? Que não é quase Rock. E eu pego essa entrada aqui, que é o Fib de TXT. E executo e tenho então os 10 números de Fibonacci aqui. Então a sequência está aqui impressa e graças a um YAC, que é uma interface que gera código a partir de uma gramática de linguagem, uma máquina virtual, e o conhecimento desses caras aqui, né, obviamente, né, do Brian Kanigan e do Rob Pike, a gente tem uma calculadora funcional aqui. E agora com um fluxo de controle tipo C, né? Como é que funciona? Bora dar uma olhada para terminar no debugger aqui. Eu vou aqui não do debugger não da gramática, mas do C. Eu vou compilar novamente com símbolos de debug para poder rodar dentro da LLDB. Mas tem um problema. Eu vou precisar primeiro copiar o Fibonacci, porque a gente não tem como entrar comandos através de um arquivo. Isso aí é uma coisa que podia ter feito, mas não está feito. Esse é o programa, LLDB, que seria o GDB do Linux, no caso, né? Calc. Vou fazer, sei lá, break no execute, primeira coisa, né? E vamos dar um run aqui. Run. Vou jogar todo o código. Pum. Já parou. E a gente vai ter uma ideia mais ou menos onde ele parou. Vamos fazer um print prog agora aqui. Print prog. Parece que a gente dá a impressão de que vai ter cheio de programas aqui, todo o código de tudo isso aqui que a gente botou na tela. Mas na verdade não. Se a gente prestar atenção, a gente não tem nenhum print aqui, por exemplo. Então a primeira coisa que ele está olhando é essa atribuição aqui, ó. A igual a 0. Por isso que esse execute está executando essa instrução até encontrar um stop disso aqui, ó, de A igual a 0. Então cada uma dessas construções da linguagem que ele for passando, ele vai passar pelo execute, da maneira como é implementada no IAC e na máquina virtual. Então não está todo o programa aqui dentro, ele vai construindo por partes e executando. É interessante, é uma maneira... Eu esperava que todo o programa tivesse aqui dentro e executado, mas não. Ele vai construindo e executando. E daí a gente vai, por exemplo, a gente pode fazer um next, né? Vai ter um próximo execute. Bora ver como é que está então agora o prog. Eu acho que está parecido, porque também é o B agora igual a 1 no caso. Tá parecido. Bora ver a pilha, que a gente não deu uma olhada na pilha ainda. A pilha deve ter um 1 ali dentro, bora dar uma olhada se confere com o meu pensamento. Pior que não tem um. Porque talvez não tenha executado ainda, né? O código não está executado. Ele parou naquele momento. Next. Bora ver agora aqui em que ponto do programa nós estamos. Talvez esteja no print. Print prog. Bora ver se a gente está no print. Print A no caso. Não estamos no print A ainda. Por que será? Bora ver como é que está o código da nossa calculadora aqui do Fibonacci. Print B, o B seria 1. Engraçado. Enfim, vamos dar mais um next aqui. Aqui está fazendo esse for aqui, eu dou
comendo poeira aqui, né? Tô fazendo um for, um por um. Não conte, né? Agora sim deve ter o B agora. O B não. Eu devo estar agora nesse... B igual a 1. Bora ver se o código bate aqui. No caso, tem um pop, tem um assignment, quer dizer, ser um bom sinal. E na pilha, agora deve ter o número 1. Não é possível que eu esteja tão por fora. Pior que não tem um 0, porque deve ser o A no caso. Esse aqui é lixo, ainda não é o valor. Mas vamos dar um continue, e daí nós vamos ver em que estágio nós estamos no programa. Um print. Então a gente está fazendo agora, a gente está nesse estágio aqui, ó. Print A. Esse código todo é do print A. Então na pilha tem que ter aí alguma coisa que seja o número 0 ou 1 aí no caso. Vamos ver se a gente acha esse. Uma vez, desculpe pela tosse. 1 aqui dentro. Olha o 1. Que seria o B no caso, né? E nós vamos imprimir o A no caso. Tá. Continuando. Vamos chegar até o for. Bora ver se a gente já chegou no for. Eu acho que está no print B agora. Mais um print expression, quer dizer então que nós estamos aqui agora. Print B. Vamos dar um print na stack, bora ver o que aconteceu. Eu acho que a gente já tirou da pilha o número 1. Bora ver. Tirou da pilha. Saiu 1. E agora nós vamos continuar e aí chegar no... para mostrar para vocês que é continue também, viu? Na verdade. Só uma maneira resumida de tá dentro do execute. Então imprimiu 1. Deve ter impresso 0, só que eu comi poeira e perdi. E vamos ver o programa que deve ser o for, o código do for todo. Disso aqui tudo? Vamos ver. Acho que não de tudo. Olha só, toda essa parafernália aqui, disso aqui, ó. Na verdade, não. Na verdade, só do for. E o for inteiro tem esse tamanho, 49 entradas aqui. Tem pós-incremento, tem pós-incremento, tem pós-incremento, que é o y e mais no caso, né? Também aqui o pós, cadê o pós-incremento? Para mostrar para vocês. Tem menor que, é less than, tem menor que é isso aqui, certo? Tem, que mais? Tem constante, tem variável, tem variação, que é da condição no caso, né? E aí todo esse código. Tá aqui o print de expressão. Então, na verdade, ele realmente avaliou toda essa sequência com esse código aqui. E o print está aqui dentro. Print fib é isso aqui. Começa aqui. Depois a gente tem o A igual a B. Então a gente tem um var push aí, depois avalia, depois a push, e no final tem um pop, mas enfim. Esse é o código gerado para esse for inteiro aqui com um bloco de statements, né, de comandos. E com isso a gente terminou aqui dentro desse livrinho aqui, muito legal. A nossa calculadora, o Rock 4, inclusive fazendo alguma das sugestões. Eu queria agora ver se eu faço a parte do estágio 6, que tem funções, procedimentos, entrada e saída, que vai ser o próximo vídeo, e espero que você tenha gostado. Eu curti bastante, aprendi bastante. Mais uma vez, sempre procure outras referências, outras implementações, e com isso você consegue programar. Não precisa ser um gênio para ser um programador. Pode ser um programador normal, ok? Então, até o próximo vídeo e obrigado.